Alô você, boa tarde, são 12 horas mais 5 minutos hoje, quinta-feira, 18 de maio de 2023, está entrando no ar o Portal Notícias, Agilidade da Informação. Lembrando que você liga e participa ao vivo com a gente. Anote o nosso telefone 7734441043 ou acompanhe através do nosso site radioportalsudoeste.com.br. Portal Notícias, apresentação Alberto Lopes e Luiz Brito, que agora traz o tempo e a temperatura para hoje. Luiz Brito, boa tarde. Boa tarde, Alberto, boa tarde para você, ouvinte, um bom almoço. Portal Notícias informa o tempo e a temperatura. Tempo e a temperatura. De acordo com informações do Instituto Clima Tempo, o Livramento de Nossa Senhora e boa parte da região registra nesta quinta-feira dia de sol com algumas nuvens. E à noite também teremos aí noite com poucas nuvens e não deve chover. A temperatura oscila entre 18 e 24 graus. Portal Notícias e as manchetes do dia. Plantão de notícias com Zingara Lopes traz hoje: número de feminicídios cai 5,9% entre janeiro e maio na Bahia e volume de serviços na Bahia cresceu 2,3% em março de 2023. Crianças e bebês são encontrados com vida após 16 dias perdidos na Amazônia colombiana. Após recusar a pagar por serviço em barbearia, homem agredido em Livramento de Nossa Senhora. Radar defeituoso na Avenida João Paulo I gera multas em duplicidade em Brumador. Moradores de Monte Oliveira cobram limpeza das ruas na localidade. Arraiado, bairro Doutor Juraci, promete agitar de 23 a 25 de junho em Brumador. Estado publica decreto para concessão de gratificação para professores e coordenadores pedagógicos. Hoje tem esporte com ele, Ronaldo Schettini. Projeto vitorioso das Policlínicas Regionais de Saúde da Bahia é reconhecido pelo Ministério da Saúde. SAMU 92 pede colaboração dos condutores para agilizar atendimento em Brumador. UBSs estarão abertas no sábado para aplicar os imunizantes em todos os públicos-alvos em Brumador. Corte em salário de professores por parte do prefeito de Ituaçu gera revolta e classe promete greve. Região Nordeste é a única do país a apresentar recuo no preço da gasolina na primeira quinzena de maio, aponta a Ticket-Log. Levantamento da Conab estima a produção de café em 54,74 milhões de sacas na safra 2023. A Alckmin destaca papel da sustentabilidade para o Brasil se tornar mais competitivo. Essas e outras notícias você fica sabendo aqui e agora no seu, no meu, no nosso Portal Notícias. A notícia em tempo real na Portal FM. Portal Notícias. Beleza, beleza, beleza. 12:09, estamos chegando na área, seu Luiz. Estamos sim, senhor. Muito bem. Quer começar com notícia boa ou com notícia ruim? Notícia boa. Então vamos lá. Crianças e bebês são encontrados com vida após 16 dias perdidos na Amazônia colombiana. 4 crianças, incluindo um bebê de 11 meses, que estavam perdidos sozinhas na floresta amazônica da Colômbia há 16 dias, foram encontradas vivas nesta quarta-feira, 17. O grupo estava em um avião que caiu no dia 1º de maio, matando a mãe das crianças e outros 2 adultos. Depois de árduos esforços de busca de nossas Forças Armadas, encontramos com vida as 4 crianças desaparecidas na queda do avião.
disse Gustavo Petro, presidente colombiano, no Twitter. Uma alegria para o país. Além do bebê, as crianças têm 13, 9 e 4 anos e vivem em uma comunidade indígena. O estado de saúde delas não foi divulgado. No início do mês, a aeronave decolou de uma área de floresta conhecido como Araraquara, rumo a San José del Guaviare, uma das principais cidades da Amazônia colombiana, a cerca de 390 quilômetros por terra de Bogotá, quando desapareceu dos radares. As condições hostis do local dificultaram as buscas. Do ponto mais próximo, os socorristas demoraram 9 horas de navegação por rio para chegar à região do acidente e depois encontraram árvores de 30 a 40 metros e áreas lamacentas, onde há raízes imensas. Na terça 16, soldados indígenas de comunidades próximas ao local da queda encontraram pertences e uma fruta mordida, o que os deu esperança de que as crianças ainda estivessem vivas. As condições hostis do local dificultaram as buscas. Do ponto mais próximo, os socorristas demoraram 9 horas de navegação por rio para chegar à região do acidente e depois encontraram aí as crianças. Segundo a Defesa Civil, o piloto reportou problemas no motor da aeronave antes do acidente. Rapaz, que aí é o que? Milagre de Deus. Teve a tristeza, né, de ter perdido aí os pais, né? Mas pelo menos as crianças, né, ficaram realmente aí com a vida, né? Graças a Deus. É aquela tragédia que, por mais triste que seja, não foi tão trágica como a gente imaginava, né? Porque seria mais triste se tivesse realmente falecido todo mundo, né? Mas como sobreviveu alguém, é claro, não tira a dor da perca, né? Da perda aí dos pais, do pai, da mãe, da família, de perder seus entes queridos, mas pelo menos sabe que alguém, né? Alguém sobreviveu daquela tragédia ali, daquele momento tão triste, né? E o que mais chamou a atenção, um bebê, né? Um recém-nascido. É brincadeira? É a mão de Deus. A mão de Deus. É a mão de Deus. Agora, teve a mão de Deus, agora tem a mão do homem. Caruaru. Esquema de corrupção no São João passa dos 25 milhões de reais. O Ministério Público de Pernambuco investiga denúncias de corrupção envolvendo o famoso São João da cidade de Caruaru. Empresários estariam envolvidos em um possível esquema ilegal envolvendo a festividade. Mesmo sem permissão das autoridades públicas, o grupo empresarial denominado Festa Cheia, do empresário Augusto Acioli e do deputado federal Felipe Carreiras, lançou um espaço privativo chamado Camarote Exclusive, em uma festividade pública organizada pela Prefeitura de Caruaru. Eles pagaram à Prefeitura apenas R$220 mil e pelas contas das denúncias vão ganhar nada menos do que R$30 milhões nos 17 dias do São João, apenas com ingressos e bebidas. Um auditor do Tribunal de Contas de Pernambuco, chamado a comentar os documentos sobre reserva, disse que o esquema é assustador de tantas irregularidades. Nunca vi tamanha ganância em torno de uma festa, afirmou ele. O edital foi publicado em 25 de abril, mas desde o dia 6, a empresa Festa Cheia já vendia ingressos para o espaço. O problema também é que o espaço privativo no evento não possui nenhum processo de licitação, chamamento público ou ato permissional para que a exploração do tal camarote ocorra. Ano passado, o Camarote Exclusive já tinha sido realizado com uma estrutura menor.
O espaço, organizado pela Festa Cheia, foi autorizada na canetada pelo ex-motorista de Uber e atual presidente da Fundação de Cultura da cidade, Rafael Martiniano. Ele é apenas um laranja do esquema. Confidenciou uma fonte que trabalha no setor de eventos há mais de 20 anos. Anderson Luiz, Leonardo Leite e Rafael Martiniano. Martiniano foi parar na Fundação de Cultura de Caruaru depois que o ex-governador Paulo Câmara do PSB atendeu a um apelo do deputado federal Felipe Carreiras e colocou 3,5 milhões de reais no São João da cidade no ano passado. A contrapartida foi que o prefeito concedesse toda a organização da festa junina da cidade, que passa dos 100 milhões de reais. Em uma foto postada em suas redes sociais, ele está ao lado do braço direito de Rodrigo Pinheiro, vice-prefeito de Caruaru, e do seu adjunto Leonardo Leite. Os três parecem bastante felizes, voltando de um voo juntos. Vai ser mesmo uma festa grande com dinheiro público. Todos os citados na matéria foram procurados pela reportagem e assim que se manifestarem, a matéria será atualizada com o outro lado. Matéria do blog do Ricardo Antunes. E nós estamos de olho. É por isso que eu quero aproveitar aqui e parabenizar a Justiça Baiana que está de olho nessas festas. Do jeito que acontece lá, acontece cá. Porque, meu irmão, aqui na nossa região nem tanto, mas tem cidades na Bahia que é uma festa monstruosa. Com contratos. Bandas e mais bandas de ponta. E quem fiscaliza? Com contratos diferentes. Exatamente. Daquilo que geralmente são firmados em épocas em épocas anteriores, né? Exatamente. No caso aqui de Macaúbas, entre outros locais aqui da região, que o Ministério Público interviu, foi justamente por essa questão, né? Contratos que os artistas estavam firmando com outras prefeituras anteriormente por 80, 100 mil reais, firmando aí com municípios, às vezes no São João agora, por 200 e tantos mil. E aí? É brincadeira? Por que essa diferença? Aí. Né? Ô Luiz, só pra você ter ideia, aqui, não vou citar o nome da cidade não, mas aqui pertinho, logo ali. Teve uma banda que tocou ano passado, até hoje não recebeu. Aí queriam trazer a banda novamente esse ano. Aí falaram, sabe o quê? Não, a gente paga o ano passado e paga esse. Olha, menino, gato escaldado não tem medo de água fria não, é? Mas olha... Fica devendo e acha que o artista tem que se apresentar, né? E o pior, que a banda foi cobrada da prefeitura, a prefeitura falou, não, a prefeitura repassou o dinheiro pro organizador. E o organizador manteve a mão no bolso. Aí sim. Pertinho. Logo ali. Sei. Rapaz. Já entendi já. Meu irmão, é difícil, né? É difícil. Onde passa um, passa 4. Passa até 10. SAMU 92 pede colaboração dos condutores para agilizar atendimento em Brumado. Em Brumado, o SAMU 92 tem encontrado dificuldades de trafegabilidade durante atendimentos de emergência devido à falta de colaboração dos condutores. Ao site Achei Sudoeste, Luiz Carlos, coordenador regional do SAMU 92, disse que, mesmo com o sinal sonoro da ambulância, muitos motoristas não dão passagem para os veículos. Carlos explicou que as ambulâncias circulam em vias de acesso rápido, tendo em vista a importância de um tempo resposta ágil para a prestação do socorro.
Porém, essas vias são locais de praças ou de grande fluxo de veículos e os condutores têm de estar atentos para a liberação do trânsito para a circulação livre das ambulâncias com sinais sonoros e luminosos ligados. O condutor socorrista, Jorge Dias, chamou a atenção para o fato de que, para um paciente em parada cardiorrespiratória, por exemplo, o tempo é fator decisivo. Aspas, nosso tempo é vida. Dependemos muito dessa condição do respeito às viaturas de emergência. Fecha aspas, salientou ele. Dias alertou que os motoristas comuns são obrigados por lei a dar passagem aos veículos oficiais de emergência, os quais podem, inclusive, durante atendimento, subir em calçadas e avançar o sinal vermelho. A prioridade é a vida. Temos que ter cuidado com o próximo. Será que mandou essa nota aqui depois do que aconteceu? Alberto, a inflação é uma inflação séria, viu? Depois eu vou pesquisar aqui. Com certeza. Mas é uma inflação pesada, viu? Certo. Agora, será que o SAMU mandou essa nota aí à imprensa aí? Deu essa entrevista aí depois do fato acontecido no bairro São Félix, que os moradores denunciaram lá que a ambulância demorou a chegar? Pois é, rapaz. Aí é que tá, né? Eu tenho que... Alberto, voltando aqui rapidinho, a inflação ela é gravíssima, viu? E a multa é de R$ 293,47 com 7 pontos na carteira. Só? Então tá aí essa questão aí, tá bom? Agora, Luiz, eu quero chamar a atenção aqui também que tem motorista de viatura policial, tem motorista de ambulância que muitas vezes querem tirar vantagem do trabalho. Porque muitas vezes não estão nem em alguma abordagem, alguma emergência e acionam ali a sirene. Aí chega lá na frente, para na padaria para merendar. E aí? A emergência foi? Será que foi a emergência da barriga? Roncou? Hein? Mas é aquela história, viu Alberto? Independente de ser a barriga ou ser o socorro de alguém, a sirene, se tá ligada, é porque tem preferência, né? Então você tem que dar a passagem, né? Mas peraí! E se eu tiver no meu carro com minha mulher pra parir? Ou eu tiver passando mal alguma coisa? Nada contra. Eu sei que tem que dar passagem. Aconteceu em Brumado. Pronto, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui rapidinho, porque foi uma pergunta que eu fiz quando eu tava tirando minha CNH. Né? Minha professora de curso perguntou, sou seu professor. Você tá numa rodovia a 110 km por hora, que permite, melhor dizendo, só 110 km por hora. E você já está nesse limite de velocidade, a 110 km por hora ali. É uma mão que tem várias vias indo e várias vias voltando. Você está no lado esquerdo da via. E tem um carro atrás de você dando sinal de luz pedindo passagem. Ele já está no limite de velocidade e você também. Você dá passagem ou não? Dependendo se for uma viatura, se for alguma coisa. Independente de ser viatura ou não, você tem que ter o bom senso, tem que dar passagem. Porque o que acontece é o que você citou aí, vai que ele tá socorrendo alguém, vai que ele tá com alguma pressa, alguma urgência ali no carro dele, você não sabe o que a pessoa tá fazendo, então você tem que dar passagem. Por quê? Porque, primeira coisa, ele pode estar socorrendo alguém. Segundo, ele que se vire com o Detran depois, pra poder pagar a multa, pra poder se explicar depois. Você não tem nada a ver com isso. Deixa o cara passar. Aquele que andar 200 por hora, vai com Deus. Semana passada, eu tava em Brumado, aí passou, né? Não vou falar se foi a viatura ou se foi uma do SAMU, se foi da Polícia Civil. Não vou falar aqui qual foi o órgão, não. Mas, meu irmão, passou no pique da zorra. Quando chegou lá na frente, parado na padaria, todo mundo fazendo lanche, dando risada. Brincadeira? É brincadeira, papai. E aí? Pois é, mas aí é o que acontece, né? Numa dessa, aí ligou a sirene, o giroflex saiu igual um maluco, pedindo ultrapassagem, quando chegou lá era pra poder tomar café. Mas aí você obstrui a via, não dá passagem e tal, e numa dessa errado. Né, realmente é pra poder prestar socorro a alguém, e aí? Ou pra que seja, se for a polícia... Não, eu tô falando assim, eu sei que tem que dar passagem. Vai prender alguém, e aí? Sim, mas não parou, não foi atrás de ninguém, parou, foi na padaria. Aí sacaneou, né? Aí fizeram foi de sacanagem. Aí fizeram foi de sacanagem. Eu queria chamar a atenção só em relação a isso aí. Mas que tem que dar preferência, lógico, que tem que dar. Lembrando que ainda hoje também, claro, né? Tem aí informações do esporte, você fica sempre muito bem informado conosco.
e pode também estar participando do nosso WhatsApp, o 7734441043. Vamos falar de São João, gente? Vamos falar de festa? Vamos sim, né? Olha, a Arraial do bairro Doutor Juraci promete agitar a brumada de 23 a 25 de junho. O período mais esperado do ano, o São João chegou com tudo em toda a região. Em Brumado, no sudoeste, não será diferente. Faltando pouco mais de um mês para o tradicional festejo, os moradores da capital do minério já contam com mais uma novidade. O Arraial do bairro Doutor Juraci foi oficialmente anunciado. A festa acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de junho. A organização é do Trupe dos Bons Amigos e conta com o apoio do vereador Beto Bonelli, do advogado Guilherme Bonfim, do deputado Vitor Bonfim, além da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia, Sufotur, e do governo do estado da Bahia. Entre as programações estão, além de atrações musicais ainda a serem divulgadas, também quadrilhas juninas, pau de sebo, quebra-pote e barracas típicas. A realização do evento, além de aquecer o comércio local, faz com que os brumadenses não precisem deixar a cidade para curtir a festa mais esperada por todos os nordestinos. Coisa boa aí, festa na capital do minério, festa em Brumado, bairro Doutor Juraci. Um abraço para todos aí que estão sempre acompanhando a gente no bairro Doutor Juraci, em Brumado. Tenho certeza que essa galera já tá aí contando, não digo nem os dias, eu já digo aos minutos mesmo, né? Já começa a partir de agora, contando o tempo já em minutos para poder chegar aí realmente 23, 24 e 25. Festa de São João. Um abraço para todo o pessoal aí, os organizadores, os apoiadores, e parabéns, né? Mais uma realização aí, mais um mega evento que com certeza você vai prestigiar de pé. Olha, gente, região Nordeste é a única do país a apresentar, presta atenção, hein, recuo no preço da gasolina na primeira quinzena de maio, aponta aí o Ticket Log, viu? Dados do último levantamento do Índice de Preços Ticket Log, o IPTL, apontaram que a região Nordeste fechou a primeira quinzena de maio, sendo a única do país a apresentar redução no preço da gasolina, além de registrar os maiores recuos para os dois tipos de diesel. A gasolina fechou a 5,75 na região após recuo de 1,13%, se comparado a abril. O diesel comum, o S10 e o S10 foram comercializados a 5,74 e 5,84 com recuos de 5,55% e 4,50% respectivamente. Já o litro do etanol foi vendido em média a 4,62 após aumento de 0,33% ante o mês anterior. Nos destaques nacionais, Sergipe apresentou as maiores reduções no preço médio dos dois tipos de diesel. A Paraíba comercializou a gasolina mais barata do país, enquanto a Bahia apresentou a maior redução para o combustível. O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade por causa da quantidade de veículos administrados pela marca. 1 milhão ao todo, com uma média de 8 transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Ederend, né, da Ederend Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras a fim de simplificar os processos diários. Tá aí, né? Região Nordeste, então aí com os combustíveis mais baratos aí na primeira quinzena de maio. Agora é que cai mesmo, né? E hoje, viu, Luiz? Agora, aliás, não cai porque aqui, infelizmente, né, a refinaria não tem mais ligação com a Petrobras, né? Mas, exatamente. Para muitas regiões deve influenciar bastante também aí essa nova política de preço aí da Petrobras. Inclusive, Luiz, tem uma matéria, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Olha, redução de até 21% no preço de combustíveis no país não beneficia baianos. A Petrobras anunciou reduções nos preços do gás de cozinha e gasolina de diesel distribuídos em todo o país nesta terça 16. Mas a política de preços da refinaria que repassa os produtos da Bahia deve impedir que os valores mais camaradas alcancem os baianos. A redução para distribuidoras do país ocorrerá a partir desta quarta 17. A gasolina vai ter redução de 12,6%, o diesel de 12,8% e o GLP de 21,3%. Na Bahia, a distribuição dos combustíveis é feita pela Selen, empresa que comprou a refinaria Landulfo Alves.
no governo Jair Bolsonaro do PSL. Em nota, a refinaria informou que não acompanhará o abatimento nos combustíveis vendidos pela Petrobras, por seguir uma política de preços livre. Os preços dos combustíveis seguem critérios técnicos que levam em consideração variáveis como o custo do petróleo, dólar e frete, em consonância com as práticas internacionais do mercado. A empresa possui uma política de preços independente e transparente, a partir de uma fórmula objetiva, homologada pela agência reguladora, que assegura previsibilidade e preços justos, visando um mercado mais competitivo no país, diz aí a nota. E aí, né, aquela coisa. Quem dança? Nós, né? Nós. Individual, né? Ela tem os próprios preços dela, infelizmente com isso aí o pessoal acaba dançando. Fazer o quê, né? Se fosse em épocas anteriores, a culpa ia para onde? Pro governo da Bahia, né? Mas, enfim, fazer o quê? Tem novidade aí, professor Luiz. Aonde? Jerônimo e ministra Anísia Andrade anunciam novos investimentos para ampliar a rede de saúde do estado. Nesta sexta-feira, 19 às 9 horas, o governador Jerônimo Rodrigues e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, farão uma série de anúncios para a Bahia. No auditório da Secretaria da Saúde do Estado, CESAB, no centro administrativo. Entre as novidades está o aumento no repasse de recursos federais para o estado baiano no valor de 227 milhões de reais, que será incorporado ao Fundo Estadual de Saúde, e 75 milhões de reais em parcela única. Ainda durante o evento será assinado o protocolo de intenções para constituição do consórcio público de saúde na região de Ilhéus, com a presença de prefeitos e representantes de prefeituras dos municípios integrantes. Também será anunciada a cessão de dois equipamentos para radioterapia, acelerador linear, destinados às unidades de alta complexidade em oncologia, Unacom de Barreiras e Irecê. Notícia boa. Beleza. Deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso amigo Edmundo Filho, né? Assessor aí do governador Jerônimo Rodrigues. Toda a assessoria aí. Toda a assessoria, ele e todos os outros aí, muito obrigado. Marcelo Sena, né? Daniel Sena. E Edmundo Filho. Isso, Edmundão. Até hoje tá me esperando lá pra ir passar o carnaval. Sim, realmente, né? Seu Edmundo! E o Réveillon? Carnaval da Reg não, o Réveillon também passou em branco. A gente ia pra ilha lá comer água lá até umas horas. Aí não deu certo, não? Deu não, aí eu vou ver se nas férias eu dou um pulinho por lá. Levantamento da Conab estima a produção de café em 54,74 milhões de sacas na safra 2023. A produção brasileira de café na safra 2023 deverá registrar crescimento de 7,5% em relação ao ciclo passado. Neste ano, a colheita está estimada em 54,74 milhões de sacas beneficiadas contra 50,92 milhões de sacas em 2022. O bom resultado é esperado mesmo em um ano de bienalidade negativa, né? Bienalidade negativa como mostra o segundo levantamento da cultura divulgado nesta quinta, dia 18, pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab. Portanto, aí divulgado nesta quinta. Se a estimativa para este ano for comparada com o volume colhido na safra 2021, o último ano de bienalidade negativa, o aumento chega a ser de 14,7%. Neste ano, a expectativa para o café arábica é que sejam colhidas 37,93 milhões de sacas beneficiadas, o que representa 69,3% da produção de café no país. Se confirmado o volume, representa um incremento de 15,9% sobre a safra de 2022. Já para o café Conilon, a perspectiva para a atual temporada é de uma produção de 16,81 milhões de sacas, redução de 7,6% da safra passada. O aumento esperado na colheita de Rondônia, Bahia e Mato Grosso não compensaram as perdas de produtividade estimadas no Espírito Santo, maior produtor do Conilon. Ó, o Espírito Santo aí, rapaz, hein? Menino, perdeu mais, e os outros estados também não conseguiram repor. Tá vendo aí, seu velho? Ô Luiz, eu tive o prazer, né, de conhecer
na época que quando eu trabalhava com vendas, né? Eu trabalhava muito no Espírito Santo e lá a cultura do café é muito forte, não só do café, também como do cominho. Inclusive na época, né? As fazendas onde se plantava aí, né? Esses produtos estavam tendo um grande número, né? De assaltos. E o que é que acontecia? Os fazendeiros estavam colocando guarda armada e particular para proteger aí as suas culturas. Uma pena, né? Lamentável, né? Pois é, vamos lá. Gente, olha, Alckmin destaca papel da sustentabilidade para o Brasil se tornar mais competitivo. A pergunta sempre foi: onde é que fabrico bem e barato? Hoje a pergunta é: onde é que fabrico bem, barato e compenso as emissões de carbono? E aí o Brasil é imbatível. A afirmação aí do presidente Geraldo Alckmin ao falar sobre a importância da sustentabilidade para o futuro do país foi reforçada nesta quarta, dia 17, durante a abertura do Fórum de Competitividade promovido pelo Movimento Brasil Competitivo, MBC, e pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. O evento ocorreu na sede do Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. O Brasil pode fazer toda a diferença. Temos possibilidades enormes de atrair investimentos para atender o mercado interno e ser um grande exportador do agro, de mineração, mas especialmente de valor agregado, indústria e até serviços, prosseguiu Alckmin, ainda falando sobre a sustentabilidade. Alckmin elencou pontos que devem ser trabalhados nos próximos 4 anos para que o Brasil se torne mais competitivo, principalmente no mercado internacional. O MBC, através de um estudo, mostra onde está o problema. O custo Brasil não é uma causa só, mas um conjunto de fatores que tornaram o Brasil caro. Ficamos caros antes de sermos ricos. Essa agenda de competitividade é muito importante, frisou. O custo Brasil chega a 1,7 trilhão de reais. O indicador deriva de estudo realizado pelo MBC em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC. É resultado de um conjunto de entraves que oneram o ambiente de negócios nacional. O número impacta na operação de empresas de diversos portes e segmentos, encarece preços e serviços, compromete investimentos e a geração de empregos no país. Ano que vem o Brasil receberá o G20 e o que todos queremos é que o Brasil cresça, tenha emprego, renda, melhore a vida das pessoas. Precisamos agir nas causas do baixo crescimento, porque temos um país em desenvolvimento e um crescimento pequeno. Quais são as causas? Se agirmos nas causas, vamos ter um crescimento sustentável e mais forte, disse Geraldo Alckmin. O presidente em exercício lembrou que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do qual é ministro, já abriu, através da Secretaria de Competitividade e Regulação, uma consulta pública sobre o tema. O objetivo é que representantes da indústria, do comércio, do agro e de vários setores apontem os problemas regulatórios e de competitividade que devem ser equacionados no país. Beleza, é isso aí, né? Tem que ser competitivo para encarar aí o mercado. E outra coisa, tem muitas coisas que nós produzimos, infelizmente vai lá para fora. Você analisa aí, Luiz, eu nos anos 90 eu trabalhei na Barreto de Araújo, uma fábrica de derivados de produtos do cacau, né? Que era o líquido e a manteiga. E esses produtos eram exportados para a Europa, onde fazia-se o melhor chocolate, que era na Suíça, e a gente acabava comprando aqui por preço absurdo. Hoje o sul da Bahia, eles mesmos produzem chocolates do mesmo nível, do mesmo gabarito. E hoje, ao invés de exportar, o que é que acontece? O fruto, hoje já estão exportando, é o próprio chocolate. O próprio chocolate. Exatamente, né? Ou seja, investir ter realmente qualidade, ter um produto realmente com qualidade, né? Que tenha realmente ali o seu devido valor, que tenha mais preço, por aí vai. Então, assim, tem que ter todo esse cuidado, toda essa inteligência aí para as pessoas, para a agricultura, como já foi dito, para o agro e principalmente também para a indústria e para o comércio. Não adianta ficar aí dando murro em ponta de faca, né? Produzir e vender barato, por que não produz um pouco mais caro e também não ganha mais, né? Com certeza. Ganha muito mais, então tem que ter... Você vem aqui pertinho em Brumado. Hoje nós temos um dos melhores cafés
para exportação do Brasil, é feito aqui em Brumado. Na nossa região, por exemplo, as polpas de umbu, principalmente, né? O próprio umbu também tal tem gerado muita renda e tantas outras frutas, né? Então, tem um amigo meu que na época da vassoura de bruxa, a família dele faliu. Eles tinham várias fazendas, depósitos, exportavam, a família Barreto. E hoje, os netos, o que é que fizeram? Investiram em uma fazenda, montaram um beneficiamento para chocolate e hoje exportam aí para o mundo todo. Quer dizer, uma cultura hoje pequena em relação ao que o avô, os bisavós tinham antigamente, né? Aquelas fazendas imensas com mais de 500 funcionários. E hoje uma fábrica que opera aí com 20 funcionários e hoje beneficia o próprio cacau na própria fazenda e exporta esse cacau. Quer dizer, em vez de exportar o fruto, já exporta os produtos. O produto já beneficiado. Os derivados daquela fruta, né? Com certeza. Você chega lá em Ilhéus, tem lá para você degustar. Então é muito interessante esse lado aí. Investir na gente. Olha, Estado publica decreto para concessão de gratificação para professores e coordenadores pedagógicos. O governo do estado publicou nesta quinta-feira, 18, no Diário Oficial, o decreto sobre a concessão da gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional e a melhoria do ensino para os professores e coordenadores pedagógicos, integrantes do quadro do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia. A gratificação está condicionada à qualificação profissional e à melhoria do desempenho escolar, observados requisitos e critérios estabelecidos em normativas legais e no próprio decreto do Executivo. A publicação atende a uma reivindicação da categoria e, a partir de sua efetivação, as solicitações para concessão já encaminhadas, bem como o encaminhamento de novas solicitações terão os seus procedimentos e critérios de avaliação devidamente definidos, garantindo um andamento e implementação dos pleitos deferidos. Matéria que está lá no nosso site, radioportalsudoeste.com.br. Tem o que aí, Luiz? Rapaz, tem matérias aqui para poder a gente trazer aqui também e adiantar e finalizar logo aqui, né? As nossas pautas aqui. Vamos lá. Gente, olha, informação que você pode encontrar também aí, acessando lá o nosso site, radioportalsudoeste.com.br. Não deixe de conferir, tá bom? Vamos falar então de TCM, gente. Vamos falar então, o Ronaldo Santana é o novo conselheiro aí do TCM. Tomou posse no final da tarde desta quarta, 17, o novo conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, Ronaldo Santana, nomeado pelo governador do estado, Jerônimo Rodrigues, após a aprovação pela Assembleia Legislativa, com os votos dos 53 deputados presentes à sessão realizada na última terça, 16. Ronaldo Santana ocupa a vaga reservada dos auditores da Corte, que foi aberta ao colegiado pela aposentadoria do conselheiro José Alfredo Rocha Dias, que deixou o TCM no último dia 19 de março. A cerimônia de posse, comandada pelo conselheiro presidente do TCM, Francisco de Souza Andrade Neto, ocorreu no gabinete da presidência e contou com a presença dos conselheiros Fernando Vita, vice-presidente, Plínio Carneiro Filho, corregedor, e também o presidente da primeira Câmara, Aline Peixoto, ouvidora, e Mário Negromonte, presidente da segunda Câmara. O único ausente foi o conselheiro Nelson Peregrino, diretor da Escola de Contas, que participa como referência representando o TCM do 8º Congresso Baiano de Controle Interno, evento previamente agendado em Porto Seguro. Tá aí, né? Rapaz, o que você tem a dizer aí? Mudanças, né? Mudanças. Vamos aguardar para ver os trabalhos aí, né? Com certeza. O TCM e o TCE sempre tem uns trabalhos realmente bem realizados, né? Você quer a novidade lá da capital do minério? Quero. Agora ou depois? Não, traga a sua aí, traga aí. A audiência pública debaterá recolhimento de história de Leocádia como patrimônio cultural de Guanambi. Uma audiência pública que discutirá a importância da proteção, preservação e valorização do patrimônio cultural de Guanambi, com ênfase nas manifestações culturais que envolvem a história de Leocádia, será realizada pelo Ministério Público Estadual na próxima quinta-feira, dia 25.
A audiência irá acontecer às 16 horas no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Guanabi, e abordará a história, abrangendo aspectos relativos ao túmulo de Leocádia, o lajedo onde o corpo foi encontrado e sua relação com o direito à memória, à diversidade cultural e à criatividade humana. Isso registra a promotora de justiça, né? Portanto, aí Tatiane Miranda Caires, como forma de assegurar sua continuidade histórica para futuras gerações. A promotora de justiça explica que o Ministério Público identificou a história como possível patrimônio cultural da cidade, compreendendo a personagem de Leocádia, as diversas narrativas orais e escritas sobre o tema, aliado ao seu túmulo e ao lajedo onde o cadáver foi encontrado, como bens imaterial e material do município. Todos esses aspectos serão debatidos na audiência aberta ao público. Aí, né? E aí, Selberto? Com certeza. Tô buscando aqui, Leocádia, uma personagem popular que transformou a vida da pequena Vila Beija-Flor e conservou através da linguagem oral a memória de um povo. Muito bem. Vamos que vamos. Olha, quando a gente pensa que a capital do minério entrou nos eixos, sempre tem alguma coisinha para piorar, né? Radar defeituoso na Avenida João Paulo I gera multas em duplicidade. Se já não bastasse a chuva de multas embrumado, agora o condutor tem que amargar um radar defeituoso que gera multas em duplicidade na Avenida João Paulo I. Instalado na Avenida João Paulo I, número 850, que gerou 2 multas simultâneas por exceder a velocidade permitida na via. As 2 notificações foram geradas sobre um possível infração do veículo Toyota Hilux CD4, placa policial NK7 5149, que no dia 17/1/2023, às 7h21, teria passado no radar localizado na Avenida João Paulo I, nesta cidade, transitando com velocidade superior à máxima permitida em até 20%, ou seja, o mesmo veículo na mesma data, na mesma hora e minuto, no mesmo local, teria transitado 2 vezes em velocidade superior à máxima permitida, gerando 2 multas pelo mesmo infrator. Essa constatação deixa nítido mesmo que o equipamento eletrônico de fiscalização do trânsito instalado nesta via tenha possivelmente submetido a alguma aferição do Inmetro. O seu funcionamento está comprometido, em razão de estar gerando automaticamente 2 infrações de trânsito ao mesmo tempo. Não restam dúvidas de que o citado aparelho eletrônico, radar, não está em perfeito funcionamento, pois nessas condições o mais prejudicado é o condutor, que pode estar sendo penalizado por uma infração em duplicidade, ou mesmo estando trafegando, respeitando os limites de velocidade da via. Tal equipamento defeituoso contribuiu para a sua penalização injusta. Vale lembrar que esses equipamentos estão sujeitos à falibilidade do citado objeto eletrônico, item 8.11.4.7 da portaria número 11155/998 do Inmetro, seja por dano, temperatura, severidade, interferência e eletromagnética, umidade, interpere ou falha qualquer, considerando a alta equipamento, né? A alta temperatura em nossa cidade, que é bastante conhecida. E é plenamente possível, né? O referido equipamento radar instalado na Avenida João Paulo I, número 850, nesta cidade, está defeituoso e gerando registros equivocados de velocidade, ainda mais em duplicidade, como é o caso em tela.
UBSs estarão abertas no sábado para aplicar os imunizantes em todos os públicos-alvos em Brumado. No próximo sábado 20, várias unidades básicas de saúde estarão abertas para aplicar os imunizantes em todos os públicos-alvos. A vacina contra a Covid-19 será bivalente, que pode ser aplicada como dose de reforço em todas as pessoas maiores de 18 anos. Já a vacina contra a influenza, que antes era aplicada nos grupos prioritários, foi liberada para todas as pessoas maiores de 6 meses de idade. Estarão aplicando a vacina a UBS Dr. Paulo Vargas, a UBS Dr. Newton Castro, a UBS Dr. Arlindo Stack, a UBS Lisiane Alves e UBS Fernando Trindade, beleza? Oxe, pensei que tinha sido na semana passada, aqui foi na semana passada, né? Aqui foi na semana passada, teve aí o pessoal aí tomando as doses aí. Isso, da bivalente. Né? O dia D foi em toda a Bahia, né? Isso. No sábado, se eu não estou enganado e tal. Realmente, né? Tem toda essa questão, mas, Alberto, às vezes o município também ele pode criar uma data diferente para poder fortalecer aquela campanha de imunização, de vacinação no município. Inclusive aqui em Livramento, por diversas vezes aí, falado pelo próprio Juramilton, a coordenação de imunização, que não é só a da Covid que está sendo ofertada, né? Tem diversas outras gripe, vacinas, e várias outras, né? Exatamente, sendo ofertadas, e as pessoas acabam não procuram mesmo por desleixo aí o setor de imunização, e acaba acontecendo o quê? Atrasando o cartão de vacina e entre outras coisas. Então, não é nem só questão de atrasar o cartão, porque o cartão de menos, o problema é a saúde mesmo, né? Porque a vacina, ela tem ela vai precaver ali para que aquele problema não entre na vida da pessoa, né? Para que aquela questão de saúde não seja ali, não se agrave, não vá, enfim. E as pessoas acabam não tomando, não se imunizando. Então é realmente a situação delicada. Ontem mesmo no PSF 2, unidade 2, próximo lá de cá, tava aplicando. Você tomou a sua? Eu já tomei já. Nisso eu tenho uma dose da gripe também para me atualizar, eu acho. Pronto, já tomei ela. Olha, após recusar pagar por serviço em barbearia, homem é agredido em Livramento de Nossa Senhora. Um homem foi agredido em Livramento de Nossa Senhora na última terça-feira, 16, após se recusar a pagar um serviço em uma barbearia. De acordo com informações da Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 9h30 na rua Joaquim Manuel Alves, bairro Taquari. A Central de Operações acionou uma viatura do Pelotão de Emprego Tático Operacional PETO para averiguar a denúncia de que o indivíduo teria se recusado a pagar pelo serviço de corte de cabelo realizado em um estabelecimento comercial e ameaçado o barbeiro com a faca. Ao chegar no local, os militares visualizaram um homem ensanguentado e caído ao solo. Uma mulher que se encontrava nas proximidades relatou aos policiais que teria usado um pedaço de madeira para conter o indivíduo e defender o filho, que estaria sendo ameaçado pelo cliente que empunhava uma faca e se recusava a pagar o corte. Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Territorial de Livramento para procedimentos e adoção das medidas cabíveis. Também foi prestado atendimento médico ao indivíduo agredido. A Rádio Portal havia divulgado esta informação com dados divergentes. Tem algo a dizer, Luiz? Não, realmente é isso aí, né, que ocorreu. E o que eu tenho para falar é sobre a questão aí da ação aí, né, do cliente. Rapaz, ontem, enquanto a gente estava conversando aqui, né, com alguns colegas e tal de trabalho, é aquela coisa, poxa, você não tem condição de pagar, você conversa antes, né? Lógico. Você fala, olha, você pode fazer para poder eu pagar depois, ou acertar depois e tal, não sei o quê. Agora, às vezes a pessoa não conversa nem nada, simplesmente entra lá, pede para fazer o serviço, né? Não sei se foi esse o caso, cada caso é o caso, aí deve ter, claro, as investigações ainda, mas dependendo da situação, o cara entra e tal, para fazer o serviço, depois fala que não vai pagar? Peraí, né? Não importa, às vezes eu chego lá, por exemplo, eu posso chegar no salão de cabeleireiro, não pergunto o preço, não falo que eu sei dinheiro, não falo nada, peço o barbeiro fazer a barba e o cabelo, vamos colocar. Ele vira para mim e fala assim, é R$100. É um absurdo, mas eu perguntei antes. E aí? Porque R$100 realmente, eu concordo que é um absurdo, por exemplo, num corte de cabelo e barba, pelo menos na nossa região, é uma coisa que não existe, né? Porque um corte de cabelo hoje estourado aqui, acho que deve ser seus R$35 mais ou menos. Mas se o cara cobrar 100, e aí você não perguntou nada, você vai falar o quê? Aí pode dizer nada, a mesma coisa é, você não falou pra ele que tava sem dinheiro e tal, não sei o que, ele cortou já com o intuito de receber naquele exato momento, e aí? E depois é que você vai falar, como é que fica? Então eu acho que tudo é conversado, né? Com certeza.
Com certeza, seu Luiz. É por isso que eu gosto de perguntar. E olha que você tem dinheiro, né? Quem me dera. Deus ilumine sua boca, meu filho. É, ouvindo isso. Não, porque bem sabe que eu não tenho ela. Porque o pouco que tem, graças a Deus, vai para as despesas dela. Ai, Senhor. Fala nisso, tá chegando a hora, 18. Dia 23 o pau quebra, começa a chegar. Painho, boleto. Painho. Painho. Mais um. Senhor. Mas fazer o quê, né? É isso mesmo. Pago com o maior orgulho, com o maior prazer. Chegou devagarinho, contagiou geral. Melhor que o Facebook, ele não tem igual. É uma fofocaiada, todo mundo sabe. Do que eu estou falando é do WhatsApp. Beleza! Vamos lá pro WhatsApp mais solicitado do Brasil, seu Luiz. Anote aí, ó, 7734441043. Ressaltando que o direito da defesa do contraditório fica em aberto para todos os reclamados aí, viu, ou denunciados. Vamos lá. Beleza. Oi, Roberto Lopes. Passa na rádio aí essa denúncia aí. Como é que um prefeito dá a casa a uma pessoa e vai tomar para dar outra pessoa que tem casa, tirar a casa de uma criança de 8 anos de idade, tirar a casa da criança para botar, para dar uma pessoa que tem casa própria, e a criança não tem casa própria. E o prefeito de Dom Basílio, Roberto Valmeira, tirou a casa de uma criança de 8 anos, para poder dar uma pessoa que tem casa, que tem moradia, e a minha filha não tem moradia. Aqui é a Sirlene que está falando. Eu gostaria de você passar esse áudio para o prefeito de Dom Basílio escutar e quem estiver escutando. Agora, não entendi, foi nada. Alberto, é o seguinte, é porque também eu não sei do que se trata, né? Não teve mais detalhes aqui. Agora, eu suponho que sejam as casinhas populares que foram construídas lá no bairro Manuel Leite, né? Agora, as casas, quem construiu? É o local que eu conheço que tem casas lá, né? Casas populares que falam. Agora, me diga uma coisa. E essas casas foram doadas pela prefeitura? Eis a questão, não faço ideia. Pessoal, quando mandar denúncia, tem que mandar com mais detalhes. Mande com mais detalhes aí, porque aí fica difícil, né? Olha, boa tarde a todos. Mande um alô aí provando que está na escuta. Um abraço. Valeu, Valeu, pai. Obrigado. Fala, Alberto Lopes, boa tarde. Quem tá falando é Everaldo do Mucambo. Diga, Everaldo. Povoado do Boqueirão. Deixa eu te falar aqui. Fale. Essa semana eu mandei mensagem na portal aí, ninguém me informaram mais nada. E deixa eu te falar aqui, a gente tem que correr atrás sobre o percurso lá que acontece com os meus meninos. Que é um trecho bom. O ano passado buscava. E esse ano não quer buscar. Alguém me dá um informativo aí, que aquele dia lá meu rádio lá em casa não pegou não. Não sei o que aconteceu. Não sei como é que. O que sucedeu. E deixa eu falar aqui, quem tá falando é Everaldo do Mucambo. Lá povoado do Boqueirão, próximo ao Mucambo. Certo. Pode botar ao vivo aí, ó. Quem tá falando é Everaldo. Não, nós cobramos aqui. Agora só que aquela coisa, a gente só cobra, a gente só transmite, né? Agora, pra executar, aí é com o poder público. A nossa parte, nós fizemos. Boa tarde, Alberto Lopes. Por que aqui na nossa região o gás não abaixa? Sempre que tem baixa aí nos combustível, né? Na gasolina e tudo. E aqui nós não tem. Por quê? O que acontece? Que só nós que não temos o direito de desconto do gás. Boa pergunta. Já foi falado, a refinaria de Matarazzo tem sua política própria de preço, né? Não pertence. Mas tem muitos também aí, viu, Luiz, que recebe o repasse, mas não repassa pro consumidor.
Tem muitos, são todos não, mas tem muitos. Olha, boa tarde, meus amigos, depois de 11 dias chegou água aqui no bairro Benito Gama hoje. Graças a Deus, né? Aleluia. Aleluia, irmão! Cadê aleluia? Bate aleluia, nunca mais nós vimos aleluia, porque merece um aleluia. Mais de uma semana a gente cobrando. Chega, né? Tá bom. Então tá aí, né? Cobramos aí, a Embasa, depois de 11 dias, manda água lá pro bairro Benito Gama. Ô Luiz, eu recebi uma denúncia logo cedo aqui, moradores lá de Monte Oliveira, o pessoal tá na bronca lá cobrando limpeza das ruas. Segundo os moradores, a antiga empresa que prestava serviço, no caso aí a Ligue Lixo, já tinha a pessoa certa para fazer a limpeza lá. Só que com essa mudança, até agora, nada. Até agora, necas de Pitibiriba. E aí, como é que vai fazer? O povo tá na bronca. Não só lá em Monte Oliveira, mas também como lá em Itaguaçu, também o pessoal tá cobrando. O povo tá cobrando. Aí fica difícil. Ai, viu? Vamos lá, queria fazer uma reclamação aqui na Lagoa de Bem Posta, é público e tá fechando tudo, Alberto. Fechando também a estrada, o prefeito fez 2 estradas e quando chove não passa, tá fechando que o povo mais passa. Isso é justo, o público não sei o que, coloca tudo misturado aqui, ninguém entende. Gente, pelo amor de Deus, quando for escrever assim, mande um áudio, certo? Fica melhor. E quando for escrever, explique melhor para não ficar nesse lero-lero aí. Vamos lá. Vamos sim. Alberto, ouvinte manda aqui pra gente o seguinte: boa tarde, galera da Portal, sou de Queimada Grande em Lagoa Real, não vou me identificar, estamos sem água. A bomba queimou aqui, nada ainda, viu? O quê? É o pessoal lá, né, que diz que tem 2 idosos, não sei o que e tal, e não tá tendo água. Todo dia o povo manda pra cá, mesma denúncia. Todo dia. Rapaz, é difícil, viu? Todo dia. É difícil. Ô Senhor. Tem mais o que aí, pai? Aqui encerrado. Encerrado? Então deixa eu ir aqui pro meu, que daqui a pouco tem ele, Ronaldo Schettini, direto da capital, Salvador. Pensei que era Mato Grosso, que eu ia falar que era do frio. Não, capital do frio é lá mesmo. Mas tá em Salvador. Salvador que tá pegando fogo, graças a Deus, temperatura agradável, mas chuva toda hora. Olha, corte em salário de professores por parte do prefeito de Ituaçu gera revolta e classe promete greve. Professores municipais de Ituaçu denunciaram um corte no pagamento do salário de 20% referente ao piso do magistério. Segundo a categoria, o corte chegou a quase R$600 para professores que têm 20 horas e de R$1.200 para os que trabalham 40 horas, demonstrando total desvalorização com a categoria que foi pega de surpresa em pleno Dia do Trabalhador com esse corte no pagamento. E os professores já buscam se mobilizar e tentar mecanismos para reverter a situação. No próximo sábado 20 foi convocada a Assembleia Geral na sede do sindicato, a qual discutirá o estado de greve, a agenda de mobilização nas ruas e o cronograma de paralisação. A categoria sente-se traída pelo gestor municipal, que demonstrou não ter nenhuma consideração com os professores. Segundo eles, o momento agora é de lutar contra este processo e conseguir o retorno do pagamento do piso do magistério. Virou moda agora, né? Virou moda. Teve outra cidade que fez a mesma coisa. Cortou uma parte do salário e aí disse que deu aumento. Olha, mas rapaz, pelo amor de Deus, viu? Projetos vitoriosos das Policlínicas Regionais de Saúde da Bahia
reconhecido pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde acaba de reconhecer as policlínicas regionais de saúde da Bahia como um projeto de excelência e destina mais de 77,7 bilhões para a manutenção das ações e serviços das unidades. A Bahia conta com 25 policlínicas regionais de saúde já em funcionamento, contemplando 408 municípios e assistindo mais de 13,9 milhões de habitantes, o que representa 97,67% da população baiana. Desde novembro de 2017, quando foi inaugurada a primeira Policlínica Regional de Saúde, já foram realizadas 4,3 bilhões de exames e consultas. De acordo com a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, estes números apontam que é um projeto vitorioso. Aspas, diversos problemas de saúde serão resolvidos na Policlínica, sem a necessidade de o paciente sair da sua região. Na própria unidade, são ofertadas consultas com especialistas e exames de média e alta complexidade. Esse reconhecimento do Ministério da Saúde mostra que o projeto de regionalização da saúde está dando resultados. Fecha aspas, afirmou ela. Roberta Santana destaca também que um dos fatores do sucesso das policlínicas é o financiamento partilhado. O Estado é responsável por 40% do custeio da operação e os outros 60% são financiados pelos municípios consociados, proporcionalmente à população. Diante do sucesso do modelo de assistência, o Ministério da Saúde planeja replicar a experiência em outros estados. Tá aí, né? Nossas policlínicas aí fazendo escola. Rapaz, que beleza. Agora no Portal Notícias, falando de esporte. Com ele, seu Ronaldo Schettini, boa tarde. Muito boa tarde, Alberto Queiroz Lopes. Boa tarde, meu amigo Brito. Quinta-feira, com cara... De quê? De volta à realidade. Oxê, quem foi, menino? Foi pro espaço e voltou, amigo. Tá sonhando, foi? A Copa do Brasil fez com que nós voltássemos à realidade. E aí, meu irmão? Nós quem? Nós torcedores das equipes brasileiras, notadamente o Botafogo de Futebol e Regata. Ah, vocês estavam sonhando, foi? Não, meu irmão, tava indo muito bem, porém a coisa ainda deu uma... Acordou, foi? Acordou? Caiu da cama, não? Não. Ganhar daquele time lá em Curitiba não é pra qualquer um não, viu? Ai, Senhor. Vamos falar, nada como um dia após o outro. Eu sempre falei isso. Venha. Na terça-feira, pela Copa do Brasil, o 0-0 traduziu a igualdade de Flamengo e Fluminense, muito embora o Flamengo tenha ficado com um jogador a mais. O atleta, o Felipe Melo, foi expulso, o Flamengo poderia, aproveitar a oportunidade e não aproveitou. São Fábio estava presente e garantiu o placar. Resultado, Queiroz, 0-0, a igualdade dos dois times. Flamengo e Fluminense realmente são iguais. Agora, era para o Flamengo ter, assim, digamos assim, numericamente, ter aproveitado a oportunidade. Passou batido, hein, também. Viu? Só que aquela coisa, Schettini, ultimamente o Flamengo tem dado sorte jogado com um time com a menos, mas não traduz dentro de campo, né, a superioridade numérica. Tá, e o lance polêmico, mais um lugar de gol pisando na perna do Exatamente, do se foi por maldade ou não, mas merecia a expulsão, né? Exatamente, foram, assim, momentos de grande expectativa. Agora, Queiroz, para nós também é o seguinte, o VAR deveria ter chamado o juiz, da mesma forma como aconteceu com o Felipe Melo. Exatamente, tá, passou a mão pela cabeça. Mas, pois é, então, aí o 0-0 foi o resultado de Flamengo e Fluminense. Agora o ponto positivo desse jogo, Schettini, foi que o Sampaoli parece que tá dando formato pro time, já tá jogando com outra cara,
tá mais expressivo. É uma pena que eu não sei qual é o mistério que ele insiste com aquele Vidal, velho. Que aquele ali é um a menos. Ali é uma parceria antiga, desde a época da seleção chilena. Mas só que... de confiança dele, viu? Mas só que confiança em quê? É confiança dele. Jogar com um a menos? Confiança dele, mas do time, coitado do Flamengo, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Eles que se resolvam por lá. Tá. Venha pra cá. Agora, veja só. Ontem tivemos Santos 0, Bahia 0. O Bahia lamentando as oportunidades não aproveitadas. Perdeu muita chance de gol. Ontem eu não tive tempo de assistir. Quer dizer, tava dormindo. Não assisti um jogo, mas hoje cedinho, eu peguei alguns melhores momentos, né? E realmente o Bahia teve chance de sair de lá com os 3 pontos e vacilou. Teve chance de sacramentar. Inclusive, muitos torcedores do Bahia estavam comentando aqui hoje. Poxa, por que o Bahia não ganhou? Porque não ganhou porque pelo outro lado tinha um goleiro do Santos uma noite inspiradíssimo, fazendo grandes e aquele defesas. Jacaré com aquele cabelo azul, pelo amor de Jesus Cristo. Mas é o ídolo do time, viu? É o homem que bota fogo no jogo. Olha aí o Botafogo aparecendo. Vamos lá. Palmeiras 3-0 no Fortaleza, um placar, a meu ver, elástico pela equivalência. Não comprovando que é o melhor time do Brasil na atualidade. Aliás, nos últimos anos. Palmeiras 3, Fortaleza 0, sem comentários, né? Agora, jogo com 2 golaços, foi Cruzeiro 1, Grêmio 1. O Bruno Rodrigues do Cruzeiro fazendo um gol muito bonito fora da área. E o Soares vem também com aquela velha máxima de aproveitar um chute de fora da área, no ângulo também, 1-1. Grêmio e Cruzeiro, que são os maiores detentores de títulos de Copa do Brasil, né? No somatório, né? Isso. E aqui você pode jogar pra cima aqui, porque não tem favorito entre os dois. Não. Porque a régua aí, a medida tá lá embaixo. Exato. Agora, quem se ouve bem e aproveitou a grande oportunidade foi o São Paulo, que foi a Recife, ganhou de 2-0 do Sport, levando assim um resultado muito expressivo. Praticamente garantindo a classificação, né? Muito embora haja surpresa no futebol, mas eu não acredito não, viu? 2-0. Haja vista que no ano passado o próprio São Paulo sofreu dessa mesma overdose, digamos assim. Exatamente. Ganhou fora, quando chegou em casa a lapada entrou. Pois é. América Mineiro 2, Internacional 0. Detalhe desse jogo. Diga. Mancini colocou a equipe alternativa em campo. Não foram os titulares todos. Oxe, e deu de 2? 2-0, 2 gols de pênalti. Não foi replay os gols não. O Aloysio Boi Bandido bateu os 2 pênaltis no mesmo lugar. Detalhe, depois dos 47 do segundo tempo surgiram 2 pênaltis, 2 gols para o América Mineiro. E o Internacional com isso aí, sabe quem entrou na fase de prestigiado? Quem? O Mano Menezes, está na fase de prestigiado. Tá, prestigiado a pular fora, né? Pular fora do navio. É a velha máxima do esporte. Pois é. Mas aqui pra nós, viu, dos times aí considerados grandes, pra mim o Internacional tá sendo uma decepção. Só fez aquele jogozinho meia boca lá contra o Flamengo, que ganhou. Mas verdade, o ano passado, não né? Esse ano agora. Brasileiro. No mês passado. 2-1 de virada, foi. O Atlético Mineiro, com 2 gols do Paulinho, venceu ao ex-Corinthians. Paulinho, mas não é aquele meio de campo, não. É outro Paulinho, é um centroavante. Esse Paulinho fez 2 gols e o Atlético Mineiro ganhou do rapaz, que fase tá o Corinthians, hein? Isso aí, meu filho, tem jeito não. Você fala que o elenco está muito rodado, né? Não tem. O Corinthians está precisando reformular da diretoria, a comissão técnica, tudo. Tira todo mundo, jogador, fecha. O último que sair apaga a luz e aí no outro dia reformula tudo novamente. Por quê, pai? A coisa tá feia. Tá feio. E o pior, eu acompanhei a entrevista do Vanderlei Luxemburgo. Rapaz, o cara tá abatido. Eu acho que foi o maior arrependimento da vida dele ter assumido essa bucha de canhão e assumir o Corinthians. Rapaz, ele dando a entrevista coletiva, praticamente chorando. E o pior é que alguns repórteres imbecis fazem cada perguntas que, pelo amor de Deus, velho. Pra ferir o ego mesmo, viu? Meu Deus do céu, viu?
é querer tocar fogo na cobra que já tá morta. Pois é. E o jogo de ontem, que teve o maior número de gols, Atlético do Paraná 3, Botafogo 0. Detalhe, Botafogo chegou a abrir 2-0. O quê? Pois é. Fez 2? 2-0, pois é. Oxe, e não segurou por quê? Não, porque o Atlético do Paraná é a equipe do Brasil que ontem ele aplicou a 8ª virada de placar este ano. E detalhe ainda, o Botafogo, desde 15 anos atrás, que não vence o Atlético do Paraná em Curitiba. Ah, e vocês queriam vencer ontem, foi? Olha, gostaríamos, né? Mas acontece que não ocorreu. E já me falaram aqui, já assoviaram aqui no meu ouvido que o Atlético não fez mais porque vacilou. Que era pra ter metido, além de 3, mais 2 ia pra 5. Pois é, o Botafogo fez 2 gols relâmpagos e no segundo tempo o Atlético modificou literalmente a equipe. Com aproximadamente 15 minutos já estava empatando o jogo. O 3-2 saiu de forma absolutamente natural, como poderia ter sido 4, poderia ter sido 5. Resultado, a gente não tem que ficar chorando leite derramado, não. Não, agora é levantar, sacudir a poeira e esperar agora o jogo da volta, né? Que nada tá definido. Ainda nada bem tá que a definido. diferença é apenas um gol. Na minha opinião aí, só tem definido aí, na minha São opinião, Paulo pro São Paulo e Corinthians. Corinthians não, São Paulo e Palmeiras. Palmeiras. Exato. Pois é. Então, 3-2 foi a tradução fiel do jogo. O Atlético realmente mereceu vencer. O Botafogo fez um segundo tempo horrível, diga-se de passagem. Tá bom, Queiroz? Certo. Queiroz, for falar em goleada, ontem à tarde, às 16 horas, rapaz, pelo amor de Jesus poderoso Real Madrid. Que foi aquilo, menino? Enfrentou um inspiradíssimo Manchester City. E não precisou dos gols do Haaland. Rapaz, eu tava doido pra ele fazer pra deixar um lá pelo menos. Pois é. E ficou assim, eu acho que o placar foi elástico pela equivalência dos dois times. Mas dentro do que aconteceu na partida, poderia ter até sido demais, viu? Porque realmente o nó tático que o Guardiola deu. Rapaz, agora será que técnico, viu? Será que o técnico do Real Madrid vai aceitar vir treinar a seleção brasileira? Tá fugindo, viu? Rapaz, eu vou ser sincero, no lugar dele, eu ia curtir nas Ilhas Caimã. Muito melhor do que vir pra cá. Porque ele não vai aceitar interferência no trabalho dele. No Brasil, verdade, os empresários estão acostumados a querer escalar os jogadores. Os medalhões, exato. E aí, meu irmão? Nosso amigo Giovanni disse aqui o seguinte, mudando de assunto rapidinho, que a solução do Corinthians é o Vitor Pereira, viu? Né? Giovanni. Isso aí. Os dois de complô contra o Palmeiras. Ou contra o Corinthians. Junto com a sogra dele ou não? Não, deixa a sogrinha lá. A sogra é de fora, né? E a sogra é bonita, viu, pai? Pois é, Queiroz. Agora voltando aqui ao Brasileirão Série B, a equipe do Vitória vai estar se dirigindo amanhã até Mirassol, onde vai enfrentar a equipe do mesmo nome, né? Isso. Amanhã, Mirassol e Vitória pela 7ª rodada do Brasileirão Série B. No mesmo Lembrando que o Mirassol lá é osso duro de roer, viu? Mas o Mirassol hoje, para vocês terem ideia, ele tá ali naquela fase, tá no 7º lugar. Se ele conseguir ganhar do Vitória, ele vai se aproximar do G4. É uma equipe que vai dar muito trabalho ainda, porque quando atua na sua casa, costuma conquistar bons resultados. Então, amanhã, Mirassol e Vitória, vamos ter Tombense e Londrina e Atlético de Goiás, que venceu o Vitória aqui no Barradão por 3-2, vai jogar contra o Avaí. No sábado, pela Série B ainda, Sport e Botafogo de São Paulo, Ituano, Novo Horizontino, Sampaio Correia e ABC. Por falar em ABC, Queiroz, nós temos um campeão regional que foi ontem mais um campeão regional. O América do Rio Grande do Norte, ao empatar em 0-0 com o ABC no Frasqueirão, tornou-se campeão Potiguar 2022.
Acredita, viu? O ABC perdeu uma grande oportunidade, mas o América já veio pela terceira vez conquistando o título dentro do Frasqueirão, que teoricamente é como se fosse o campo do ABC. Então, parabéns à torcida americana aí do Rio Grande do Norte por ter vencido mais um campeonato estadual. Ainda pela Série B, no domingo teremos Chapecoense e Juventude, Criciúma e Ceará, Ponte Preta e Guarani, o clássico lá de Campinas, e CRB e Vila Nova. Já pela Série A, neste final de semana, nós vamos ter no sábado uma rodada repleta de bons jogos. Aqui em Salvador, Bahia e Goiás, a torcida do Bahia em grande expectativa, mas uma grande renda vai ser na Fonte Nova, viu? Aliás, até hoje... Bahia aí, viu? 3-0. A gente tem visto aqui até hoje a torcida do Bahia ainda lamentar a derrota para o Flamengo, tá certo? Não... Achavam que naturalmente não iria perder, né? Mas como o 3-2 foi aplicado, é como se diz, curtiu o que veio. Teremos América Mineiro e Fortaleza ainda no sábado, Coritiba e Atlético Mineiro, São Paulo e Clube de Regatas Vasco da Gama, que precisa abrir os olhos. Ixi, outra lapada, vai dar São Paulo. Olha aí, ó, Bragantino e Atlético do Paraná, Santos e Palmeiras, e o clássico vovô, Botafogo e Fluminense, isto no sábado, ok? É um jogo muito difícil. Se o Palmeiras jogar com o Santos igual jogou na partida que fez ontem, não perde não. Pois é, na Série D do Brasileirão teremos Bahia de Feira e a equipe do Retrô lá de Pernambuco. No domingo, dia 21, sim, teremos pelo Brasileirão Flamengo e Corinthians às 16 horas. E aí? Do jeito que o Flamengo gosta de ressuscitar morto, duvido nada o Corinthians ganhar. Eu não duvido nada. Do jeito que o Flamengo gosta de ressuscitar morto, pode escrever aí. Mas eu acho que favorito é o Flamengo, né? Ainda mais jogando em casa. E o Pô fechou? O Pô fechou, pode ser que tire um coelho da cartola, mas a cartola deve estar vazia, viu? Acho muito difícil que isso ocorra. Outro jogo interessantíssimo no domingo é o famoso Grenal, Grêmio Internacional, às 18h30. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, vamos ter alguns jogos e as equipes baianas não, deixa eu ver aqui qual é a equipe baiana da Série B não tem aqui para o domingo, tá bom, Queiroz? Certo. Então, vamos fazer com que o futebol no final de semana traga alegria para o baiano. Aliás, e falando aqui de baiano, pela Série B do Baianão, Colo-Colo e Vitória da Conquista, no domingo, Jacobina e Unib e Grapiúna e a equipe do Leônico. Ok, Queiroz? Beleza! Fechou aí o horário, né? Nossa amiga Leni mandou aqui que o Flamengo vai tomar couro. Que o quê? O Flamengo vai tomar couro do Corinthians. É torcedora do São Paulo, por isso que ela tá falando. Ou então do isso. Palmeiras, né? Não, é torcedora do São Paulo. O que o pessoal tá comentando bastante aqui. Diga. É que o Gabigol realmente é um artista. Tu falou isso na terça-feira. Aí vão lembrar dele daqui mais uns 10 anos, vão estar lembrando de Gabigol. Pois bem. Sim. Tá realmente. Falar nisso, qual é a novela que ele vai estrear? Ninguém comentou o apito amigo de ontem, né? Mas se fosse o Flamengo. Me diga uma coisa: qual é a novela que ele vai estrear na Globo aí? A Volta dos Que Não Foram. Vai procurar o que fazer, não fica aí, menino. É duro, viu? Pois é, dona Conceição tá ouvindo aqui, o seu Vacil também, dona Laurinda. Dá um abraço aí, beijo no coração de cada um deles. Qual foi o rango hoje aí, papai? E aqui, oi? Qual foi a boia hoje aí, o gorduroso? Aqui hoje foi uma saladinha verde, né? Eu quero lá saber de salada, moço, quero saber grosso. Uma farofinha de soja, franguinho a cabidela. Eita, nós, tem anos que eu comi um franguinho a cabidela. Pois é. O povo aqui não sabe o que é isso, não. Sabe? É muito bom. Valeu, dá um abraço aí na galera. Os quilinhos a mais estão aparecendo aqui, viu? Não, eu vi aí no ao vivo. Ai, viu?
Um abraço para todos aí. Valeu, Schettini, um ótimo final de semana para você e toda a família. E aproveite. Na segunda-feira estaremos retornando daqui para nossa querida região aí de Conta, Livramento e tudo mais. Um abraço para vocês aí, um bom final de semana. E amanhã, o Rony, que me mandou uma mensagem hoje, falando do Botafogo, eu mandei um grande abraço para ele. E só lhe perguntando aqui, você viu a torcida jovem do Botafogo protestando? Vi lá. Torcida jovem. Quebrou a chapa de todo mundo. Um abraço e daqui a pouco Lucas Guarnielli, o anfitrião. Valeu, muito bem. Valeu. Um abraço. Valeu. Boa tarde a todos aí. Tchau. Alô, meu amigo. Se deixar ele fala até amanhã. A tarde toda. Vamos embora, gente. A todos uma ótima tarde. Fiquem com Deus, com ele estamos indo. Até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir. Termina agora na Portal FM. Portal Notícias. Portal Notícias. Até o nosso próximo encontro.